senhor Ednei Marcelo Miglioli. Também para fazer parte da mesa, o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Mato Grosso do Sul, senhor Cláudio Antônio Cavol, enquanto aguardamos também a presença, que diz que já está chegando, do embaixador da República do Paraguai no Brasil, senhor Manuel Maria Cáceres. Bem-vindo, bem-vindo. Cavol, acho que você vai... Como vai? Tudo bem? Tudo bom? Aqui me falaram que era o Marcelo Miglioli que virou. Eu vou fazer a retificação. Tá, depois só me passa o nome completo dele. Gostaria de esclarecer que esta reunião será realizada em caráter interativo, ou seja, com a possibilidade de participação popular. Desta forma, os cidadãos que queiram participar poderão fazer comentários ou perguntas através do meio do portal E-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br/e-cidadania ou ligando para o número 0800 61 22 11. Os convidados que já estão aqui sentados, eu gostaria de fazer um agradecimento especial a todos, dizer novamente que o embaixador do Paraguai no Brasil já está vindo para cá, e para que nós possamos otimizar esta audiência de forma que ela seja propositiva e objetiva, eu gostaria de propor nos termos regimentais um prazo inicial de 10 minutos para os expositores, para que depois nós possamos ter a interpelação pelos senhores senadores. E faria a proposta para os senhores senadores, aqueles que querem fazer perguntas, 5 minutos, para que eles possam também responder com retorno de 5 minutos, ou, se não tiverem perguntas, tem o tempo de 10 a 15 minutos para fazerem as suas exposições. Não tem prazo definido, é que nós, infelizmente, temos hoje uma agenda apertada, reunião de lideranças no Planalto e presidência da comissão que está tratando da reforma do Código Comercial pelo senador Pedro Chaves. Quero dizer aos colegas que estão aqui presentes, os assessores também, que se tiverem algum questionamento por parte dos senhores senadores e senhoras senadoras, podem encaminhar por escrito a esta mesa, que nós estaremos fazendo a pergunta em nome dos senadores e senadoras representados pela assessoria. Por fim, eu esclareço que este é um sonho de décadas. Nós estamos falando aí de uma possibilidade que antes era uma utopia, hoje um sonho quase realidade, de nós podermos integrar o continente sul-americano, não só o Brasil, mas também o Paraguai, a Argentina e o Chile, ao continente asiático, através de um corredor bioceânico. Sei que muitas tratativas e tentativas foram feitas em outras regiões do país, nenhuma tão viável quanto essa rota, não é, senador Moca, Vossa Excelência, que é nascido e criado naquela região e conhece aquela região com a palma da sua mão, nenhuma rota economicamente, socialmente e geopoliticamente falando tão viável quanto a rota que passa pelo estado de Mato Grosso do Sul. Antes de passar a palavra primeiro para o nosso convidado aqui, representante do Ministério das Relações Exteriores, Dr. Paxson, eu quero informar a todos que compõem a mesa que ontem, por relatoria do senador Pedro Chaves, nós aprovamos já o termo de acordo entre o Brasil e o Paraguai para a construção dessa ponte, que é uma ponte internacional, interligando o Paraguai e o Brasil. 50% dela será executada com recursos do Orçamento Geral da União, com uma emenda impositiva de toda a bancada de deputados federais e senadores do Mato Grosso do Sul, e a outra parte já está com recursos alocados do Paraguai. Portanto, nesse momento, e sem mais delongas, eu passo, portanto, a palavra ao senhor João Carlos Paxson de Castro, repetindo, coordenador-geral de Assuntos Econômicos Latino-Americanos e Caribenhos do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Com a palavra, Vossa Senhoria. Obrigado, senadora Simone Tebet. Primeiro, gostaria de agradecer, em nome do Ministério das Relações Exteriores, o convite que me foi formulado e, por seu intermédio, também cumprimentar o senador Moca, amigo particular, o senador Pedro Chaves, também, do Estado de Mato Grosso do Sul, e demais senadores e assessores presentes. Elaborei uma pequena apresentação, breve, e procurarei me manter dentro do tempo que foi estipulado. Esse é um mapa só do corredor, para que todos identifiquem do que eu estou falando. Objetivos de um corredor: reduzir tempos de viagem e entrega
incrementar a conectividade do Centro-Oeste, tornar os movimentos de carga de passageiros mais eficientes, criar novos fluxos de comércio e investimento, estimular uma maior articulação e coordenação entre os agentes locais e incentivar a internacionalização das pequenas e médias empresas. Tudo isso é importante para o Estado de Mato Grosso do Sul, né? Isso são objetivos que o corredor proporciona. Visão orgânica. Não estamos montando aqui, criando unicamente uma ponte. Estamos criando as condições para tornar atraente esse corredor para os futuros usuários, seja o turista, seja o operador comercial. Há um conjunto de partes interessadas que estão sendo articulados. O apoio acadêmico, agradeço o apoio do senador Pedro Chaves, o desenvolvimento da RILA, né, da rede universitária. Temos a articulação de interesses econômicos através da rede empresarial. Apoio político central e local é importantíssimo para os avanços. Medidas aduaneiras excepcionais é algo que vai dar competitividade ao corredor, e a infraestrutura ligada com os serviços logísticos. Tudo isso está sendo desenvolvido através de grupos de trabalhos e atores específicos que estão sendo convocados. Bom, aqui é o grande desafio que existe para um corredor, que é introduzir medidas aduaneiras que sejam específicas para o corredor e assegurem agilidade ao trânsito de mercadorias e cargas, mercadorias e pessoas. Hoje, nós estamos ainda num plano, o que eu diria, muito informal, que praticamente é uma coexistência entre as aduanas, mas sem ainda uma cooperação, uma coordenação e, sobretudo, uma colaboração interaduaneira eficiente. A ideia é avançar do informal para o formal, estimulando o compartilhamento de recursos, de informação, de atividades, até chegar ao ponto de termos aduanas compartilhando responsabilidade. Corredor rodoviário bioceânico, como eu volto, esse é o modo rodoviário. É importante que vocês entendam que nós estamos num território, então há outros modos. Aqui eu só mostro o mapa da integração ferroviária que também está em curso, através de Corumbá, que nos vai dar acesso a Salta a Buenos Aires. Nós poderemos ter, com pouquíssimos investimentos, possibilidade de trazer carga por trem de Buenos Aires para Campo Grande e de Campo Grande para Buenos Aires. Igualmente também para Antofagasta, no Pacífico. Junto nos dois mapas, a malha rodoviária e a malha ferroviária, para que vocês tenham ideia de como se integra os hubs que estão se formando, Salta, Marechal Estigarribia, Campo Grande, vão se tornar grandes centros de distribuidores de carga. Agora, o outro modal é a hidrovia, que isso ainda dará maior densidade e facilitará o movimento de carga, o que me permitirá também, através do corredor, desenvolver logísticas multimodais, usando todos esses modos de transporte. Rotas chilenas existentes. Eu fiz um levantamento, agradeço muito aqui a IPL, que me ajudou a elaborar esses mapas e cálculos de tempo de viagem e custo logístico. Estamos com custo logístico para cada um dos trechos do corredor. Antofagasta, Campo Grande, custo logístico R$ 630. Né? Antofagasta, São Paulo, 945. Vemos que será mais barato levar carga para Campo Grande do que para São Paulo. Né? Antofagasta, São Borja, São Paulo, a mesma coisa, R$ 943 o custo logístico. Antofagasta, Uruguaiana, São Paulo, custo logístico 995. Rotas paraguaias. Marechal Estigarribia, nós estaremos fazendo esse percurso em 32 horas, pouquíssimo tempo, a um custo logístico muito baixo, 493. Será mais fácil abastecer a partir de Campo Grande, Porto Murtinho, Marechal Estigarribia do que de Assunção, né, devido à proximidade e o custo logístico.
Esses são os corredores que nós estamos propondo, né? Antofagasta, Campo Grande. O custo logístico está estimado, ainda não podemos calcular o tempo de aduana, porque a Transchaco ainda não foi pavimentada, mas já chegamos a um tempo de viagem de 39 horas e a um custo logístico de R$ 519 por tonelada. Né? Sem a pavimentação. Né? Antofagasta e Campo Grande de São Paulo, olha, para efeito de comparação, R$ 805. Né? Resumo das rotas que eu apresentei. Vemos que as rotas novas, com tempos logísticos, custos logísticos bem baixos, 519 contra 805 se for por São Paulo. Um ganho real de tempo e de custo. Comparação das rotas, isso é um resumo do quadro anterior, né? E agora aqui sim veio a informação que mais importa. Com a nova rota e otimização dos processos aduaneiros, estima-se redução de tempo de até 66%, considerando-se o somatório dos tempos de viagem alfândegas, e uma redução de custo de aproximadamente 17%. Obviamente que esses valores podem até ser melhorados se a eficiência aduaneira for lograda. Por isso que o grande desafio no momento é ir além da infraestrutura, também implantar regimes aduaneiros integrados, com informações que sejam compartilhadas, assegurando também para o transportador a rastreabilidade da carga e monitoramento da carga de origem a destino. Para esse propósito, estamos envolvendo não só as aduanas, mas também estamos trabalhando com a IBM, com a Huawei, com a Oracle e outras empresas privadas. O corredor permitiu uma interação de diferentes atores, não só o governo. Nós estamos evitando um erro do passado de interagir unicamente a nível governamental. Estamos envolvendo a academia, estamos envolvendo os operadores comerciais, o setor privado. O melhor testemunho daqui é o próprio Cláudio, né? Estamos envolvendo as aduanas, obviamente, e também as autoridades locais, para que um corredor funcione e traga benefício para as populações locais. É importante envolver as autoridades, as comunidades locais, né? Bom, benefícios do corredor. Rotas terrestres vão estimular o comércio de produtos de maior valor agregado. Soluções logísticas multimodais tornarão mais competitivas as exportações de grãos. Já anuncio a Associação Comercial de Campo Grande, Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, já assinou um convênio com o Porto de Barranqueira, na Argentina, para começar a examinar a possibilidade de, através de soluções logísticas multimodais, rio e ferrovia, levar grãos para o Pacífico. Atualmente, parcela significativa das exportações e importações brasileiras de maior valor agregado é feita por via marítima. Isso é um ponto também importante, né? Quando se analisa o comércio do Brasil com a Argentina, da Argentina com o Brasil, com o Paraguai, com o Chile, né? A exceção do Paraguai, que o grosso das exportações, do comércio é feito por via terrestre, com os demais países a via marítima é importante. Mas acontece que todos eles ingressam pelo sul, por São Borja e Uruguaiana. Nós estaremos oferecendo um acesso ao mercado brasileiro por Porto Murtinho, Campo Grande, o que vai dar competitividade às exportações argentinas, chilenas e paraguaias, permitindo que esses países possam vender os seus produtos a um custo logístico mais barato no norte e nordeste brasileiro. Então, estaremos, assim, corrigindo, através dessa solução logística implantada com o corredor, uma falha, um viés do Mercosul, que sempre foi de não oferecer produtos competitivos ao norte e nordeste do Brasil. Então, o corredor abre para as exportações desses países novos segmentos do mercado brasileiro e, obviamente, vai dar competitividade aos produtos desses países, assim como também das nossas exportações.
Por último, só diria que Campo Grande e Três Lagoas tendem a se transformar em importantes centros de distribuição de carga para o Norte, Nordeste e demais estados do Centro-Oeste brasileiro. Muito obrigado. Quero agradecer ao Dr. Paxson, dizer que ele é um entusiasta há muito tempo desta questão, então toda vez que nós temos que tratar dessa rota bioceânica, ele é escalado pelo Ministério das Relações Exteriores, não só porque é a sua atribuição ou função, mas porque realmente abraçou essa causa e acredita principalmente nela, tanto que numa das rotas realizadas por 95, se não me engano, empresários de Mato Grosso do Sul, né, Cláudio, ele esteve praticamente a semana inteira num jipe ou numa caminhonete, percorrendo esse trecho para conhecer em loco a situação. Portanto, é importante deixar claro que, com isso, nós estamos dizendo que o governo federal, o Ministério das Relações Exteriores, tem todo o interesse e entende a importância, ele bem lembrou da integração econômica, mas nós iríamos mais longe, né? Uma integração também, né, senador Moca, cultural, social, porque nós estamos interligando países sul-americanos. Eu reforço aqui, fazendo uma retificação, que na realidade está presente o atual secretário de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso do Sul, senhor Elianei Paulo da Silva, declinou do uso da palavra em função de estar chegando agora na pasta, mas está à disposição para receber as perguntas e depois fazer os encaminhamentos necessários. Agradecer aqui, porque já está conosco, o nosso ministro da República do Paraguai no Brasil, que é o senhor Manuel Maria Cáceres, muito obrigada, e ele que vai também passar o envolvimento, o comprometimento do país vizinho, nosso país irmão, o Paraguai, que tem todo o interesse. Nós estamos diante de uma ponte para ser executada e também de pavimentação asfáltica que corta principalmente a região do Chaco, uma região pobre do Paraguai, mas para que possamos interligar o Brasil ao Chile. Eu passo nesse momento a palavra ao embaixador da República do Paraguai no Brasil, dizendo mais uma vez que é um prazer. Tivemos em Assunção, eu e o senador Moca, e saímos muito entusiasmados de ver o envolvimento do governo paraguaio com esta, que eu já diria que não é mais um sonho, né? Com esta realidade de integração que é a nossa rota bioceânica. Por favor, com a palavra. Muito obrigado, senadora, presidenta. Na verdade, que é uma grande honra para mim estar hoje com vocês, seguido ao senador Moca, senador Chaves, e um saludo especial para o ministro Parkinson. Ele está muito envolvido em tudo isso e, na verdade, que o entusiasmo dele é fundamental em todos esses trabalhos, assim como o entusiasmo, especialmente do Mato Grosso do Sul, na verdade, que é uma parceria com o meu país, na verdade, o que a gente está desenvolvendo. Eu acho que João Carlos já fez uma muito boa representação técnica, então eu gostaria solamente mencionar algumas considerações políticas, né? Porque a decisão política é muito importante para esse tipo de acordo, de projetos. E eu só queria reafirmar a absoluta prioridade do governo do Paraguai, não só dessa administração, na política de Estado. Não estamos de eleições no domingo no Paraguai, temos eleições generais. E todos os partidos, todos os candidatos têm essa concordância, estão de acordo que essa é uma prioridade para o país. Então, essa é uma tranquilidade também para fazer planos a longo prazo. E Paraguai é um país litoral, né? Então, aí temos muito em comum, muitas vezes, com Mato Grosso do Sul, com alguns estados do Centro-Oeste, que estão aí a mais de 1.000, 2.000 quilômetros dos oceanos. E para nós, tudo isso que é conectividade é fundamental. O país não pode, na verdade, ter viabilidade sem essas infraestrutura e essa conexão aos mercados internacionais. E por esse motivo temos que ressaltar a importância do corredor. Vai cortar de leste a oeste e o Chaco paraguaio, que é uma região quase muito pouca população paraguaia. O Paraguai tem 7 milhões de habitantes e
400.000 moram no Chaco, mas é quase mais de 60% do território do país. Há fazendas, temos as colônias menonitas, muito exitosas, com produção de leite, e é clave para o desenvolvimento do Paraguai, do Chaco paraguaio. Então, nós assumimos o compromisso com o Brasil, a construção da ponte sobre o rio Paraguai. É a segunda ponte, na verdade, entre Brasil e Paraguai, que tem 800 quilômetros do rio como fronteira, mas só temos uma ponte hoje, né? Então, essa vai ser uma correção importante, que já foi aprovado pelo Congresso brasileiro. No Paraguai, a semana que vem, depois das eleições, já recebeu toda a aprovação do Senado, das comissões do Senado, e vai ser aprovado também por o Senado, por o pleno do Senado paraguaio. Esse é um investimento importante. A gente já vai começar a trabalhar nisso tecnicamente, e também já no Paraguai temos as estradas que temos que pavimentar, e dois tramos. O primeiro já foi licitado, já foi adjudicado, ganhou com um consórcio paraguaio-brasileiro, na verdade, para fazer a primeira metade, os 300 quilômetros, e já proximamente o segundo tramo do projeto, que em total são 659 quilômetros, vão iniciar-se, e a previsão é de finalizar o asfalto delas para o ano 2020. Então, estamos olhando tudo isso com muito otimismo. Sabemos a diferença que isso vai fazer não só para o Paraguai, também para o Mato Grosso do Sul, para outros estados do Centro-Oeste, e estamos muito otimistas com isso. E gostaria de agregar também a importância da conexão multimodal, né? Paraguai, assim no Rio Paraguai, na verdade, que 90% quase do nosso comércio é feito por o Rio. Temos o Porto de Concepción aí à disposição do Mato Grosso do Sul, também muito importante. Já começaram a levar-se a cabo essa saída de produção do Mato Grosso do Sul para o Rio Paraguai, e os projetos que aí temos são, na verdade, que dá motivos para olhar com optimismo o futuro, senadora presidenta. Então, só para reafirmar a prioridade, o que isso significa, e vamos continuar trabalhando juntos. Nós achamos que é responsabilidade dos governos dar criar as oportunidades para fazer a integração. A gente fala de integrar o Mercosul com a Aliança do Pacífico, mas não temos estradas, não temos vias de comunicação, e sem isso vai ser muito difícil levar a cabo, por mais vontade política que os governos demonstrem, mas se não proveemos a infraestrutura, isso vai ser muito difícil. Então, eu finalizo com isso, estou para todas as perguntas, mas uma vez mais agradecer a oportunidade e reconhecer todo o trabalho compartilhado que estamos fazendo. E agregar só uma coisa que já havia falado o ministro Parkinson: tem que ser uma integração não só das estradas, mas da tecnologia, de confiança, com toda a tecnologia que temos ao alcance de hoje. Nós agora, na ponte sobre o Rio Paraná, estamos começando a instalar reconhecimento facial e de placas dos carros. Então, isso vai ser feito em forma conjunta com o Brasil. Então, temos muito para fazer, e isso é bom também, mas temos que começar quanto antes. Assim que, muito obrigado mais uma vez, e à sua disposição. Nós é que agradecemos ao embaixador. As informações são da mais alta importância para essa comissão, embaixador, porque do lado do Brasil nós nos cercamos de informações através de requerimentos em contato com o governo federal, o governo de Mato Grosso do Sul. E precisávamos justamente da palavra, né, do Paraguai em relação a esta rota. Saber que esta rota é tão essencial ao Paraguai como é para o Brasil. Nós sabemos que na parte da Argentina, que passa apenas por alguns poucos quilômetros, não há nenhuma pendência, muito menos no Chile, que os portos já estão todos equipados. A nossa preocupação realmente era nesse acordo bilateral para a construção dessa ponte. Ficamos muito felizes em saber que também o Senado do Paraguai, já nos próximos dias, próximas semanas, estará aprovando este acordo. Aqui o fizemos ontem, e nós já temos, volto a repetir, garantidos os 50 milhões de reais para a construção da
ponte pelo lado do Brasil, capitaneado pelo nosso coordenador da bancada, senador Valdemir Moca, e saber que já está licitada, já está quase pronta para se dar ordem de serviço de metade desta grande rodovia a ser pavimentada, que era o grande percalço, não é, Cláudio, para que nós pudéssemos realmente transportar os nossos produtos, principalmente produtos primários do Centro-Oeste, para o continente asiático através do Oceano Pacífico, nos deixam muito satisfeitos. Lembrando aqui, agradecendo a presença de um deputado do PV de Mato Grosso, né, o celeiro hoje do Brasil, grande produtor de soja, que deve ser da mesma forma como em Mato Grosso do Sul, a maior parte da produção da soja de Mato Grosso vai para o Porto de Santos ou do Porto de Paranaguá. São 1.500, 1.800 quilômetros para chegar nesses portos. Também Mato Grosso, aliás, principalmente Mato Grosso, no que se refere à produção, a escoamento dessa produção, vai ser mais do que beneficiado, porque como o nosso Dr. Parkinson comentou aqui, nós estamos falando de redução de quilometragens, que significa diminuição de tempo, né, 66% a menos, com diminuição de custo de 17%, faz com que os produtos do Centro-Oeste passem a ser mais competitivos em relação a outros países. E, mais uma vez, dizendo que o secretário de Estado de Infraestrutura declinou da palavra, antes de passar a palavra ao Dr. Cláudio Cavol, é importante lembrar apenas um número para ver a importância desse projeto. Nós estamos falando de grande parte da produção, não só de soja, mas também de carne, de celulose da região Centro-Oeste. E a nossa soja custa para ser escoada e para chegar na China 10 vezes mais do que a soja dos Estados Unidos. Tamanha a importância de um corredor bioceânico como este. Agora eu passo a palavra ao senhor Cláudio Antônio Cavol, que é o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Mato Grosso do Sul. Ele foi in loco, junto com outros empresários, percorreu, não sei se foi por uma semana, 10 dias, percorrendo esse trajeto e tem condições de trazer a sua experiência e a importância para a iniciativa privada, para quem produz, para quem escoa a produção dessa rota de integração latino-americana. Agradeço, antes de passar a palavra ainda, a presença aqui, estamos aqui com a Presidência da República, através do Ministério, da Secretaria de Governo, com o João Carlos da Silva, que é assessor do ministro, e com Luiz Eduardo Mastalir Machado, que é o chefe de gabinete. Agradecemos, leve os nossos agradecimentos ao ministro Marum. Com a palavra, o senhor Cláudio. Obrigado, senadora. Eu quero cumprimentar e estou muito feliz de estar aqui hoje porque estou entre amigos. Senador Pedro Chaves, senador Moca, senadora Simone, Eliane, que nos acompanhou nessa viagem, o ministro Parkinson, que ficou um grande amigo, tornou-se um grande amigo nosso, e o embaixador do Paraguai, que não o conhecia ainda, embaixador, mas posso dizer que admiro muito o povo e o seu país e aprendi a admirá-lo depois dessas viagens que fizemos para lá. E aprendi a fazê-lo, admirá-lo, esse país, senadora, porque vi a vontade que tem esse atual governo que está no comando do Paraguai, e tomara que o próximo tenha esse entusiasmo, a vontade que tem de desenvolver o norte do Paraguai e de integrar o Paraguai ao Mato Grosso do Sul. E quando eu falo Mato Grosso do Sul, eu ouvi isso por 2 ou 3 vezes do presidente Cartes, onde ele dizia: precisamos, o Estado, a província do Mato Grosso do Sul, é nosso co-irmão ou co-irmã, para usar, tentando corrigir talvez um erro meu, mas, enfim, precisamos aumentar o comércio com esse Estado. E mostra, depois da apresentação belíssima do ministro Parkinson, esplêndida apresentação, ministro, não tem muita coisa para mim falar, então eu vou tentar dar uma pincelada por cima rapidamente. Nós temos alguns números que mostram, números superficiais, evidentes, mas que mostram o quanto é incipiente o comércio do Centro-Oeste com a América do Sul. 2,75 bilhões de dólares contra 17,12 com a Ásia. Temos muito a comercializar com a América do Sul e principalmente com esses países que englobam essa rota bioceânica, que é a Argentina, Paraguai e o Chile. Em cima disso também, nós buscamos, senadora, desde a primeira viagem em 2013, quando fizemos,
Nós sempre tínhamos em mente que nós deveríamos, além do desenvolvimento dessas regiões, e Mato Grosso do Sul vai ganhar muito com isso, e o sul do Mato Grosso principalmente, deputado, se nós criássemos essa rota e ela tivesse objetivos sustentáveis e de desenvolvimento. Então, buscamos alguma experiência, alguma sugestão que a ONU, em cima de trabalhos que a ONU já tinha desenvolvido com outros países e outras regiões semelhantes, e lá tiramos 3 palavrinhas básicas, que é a erradicação da pobreza, desenvolvimento humano das populações do entorno da rota e, evidentemente, esse crescimento de forma sustentável. Não poderíamos só pensar em transporte de grãos, em transporte de riquezas, isso seria muito falho, se nós não tivéssemos uma segunda perna, que é a integração desses povos, a integração da cultura e principalmente do turismo. E nessa viagem, o Parkinson, inclusive, achei que você ia falar hoje sobre isso, você deixou você... Muito obrigado, Parkinson, vou falar aqui, então. E nessa viagem nós podemos constatar que a maior riqueza de quando essa rota estiver pronta não é simplesmente uma rodovia onde vai poder passar nossas riquezas, tanto do Mato Grosso do Sul como do Paraguai ou do Mato Grosso, mas sim a integração cultural e, com isso, as divisas que o turismo venha a produzir, proporcionar para todos esses países, essas populações. Quando veio uma equipe chilena nos visitar em Campo Grande, todos nós almoçando dentro de um restaurante em Campo Grande, e deu um toró de água típico do nosso estado, e todos eles saíram para fora para ver o toró de água caindo, a abundância de água que nós tínhamos no Mato Grosso do Sul, até porque faz 20 anos que não chove mais lá em Iquique, né, Parkinson? Então, isso mostra que nós temos um potencial muito grande para que todos esses povos que vivem ao sul do Mato Grosso do Sul e ao oeste do Mato Grosso do Sul venham ao nosso estado e tragam divisa e turismo. E por que não? Eu tenho dito sempre, quando é possível, e por que não a população, o trabalhador médio do Mato Grosso do Sul, colocar sua família num carro, senadora, e no inverno levar para conhecer a neve na Cordilheira dos Andes? A quantos quilômetros ele vai estar de Campo Grande? A 1.200 quilômetros apenas. Se ele levar a família dele para Camboriú ou para o litoral do Brasil, serão 1.200 quilômetros também. Então, realmente teremos uma integração muito grande de povos, de culturas, e principalmente o turismo será muito fomentado. Imagina que com essa escassez de águas que os povos andinos lá e do deserto do Atacama têm, eles vindo para Bonito, para o Pantanal sul-mato-grossense, que é belíssimo. Aliás, o Mato Grosso aqui, eu também tenho dito muito isso, foi muito mais esperto do que o Mato Grosso do Sul, quando ele fala o Pantanal é aqui, né? A maior parte do Pantanal, o deputado é no Mato Grosso do Sul. Roubaram isso de nós, viu, senador? Roubaram isso de nós. E essa questão do turismo, volto a insistir, é muito forte, porque nós temos vários biomas, senador, todo compreendendo essa rota. Por que não podemos criar uma rota turística, como, por exemplo, é a Rota 66 nos Estados Unidos? Nós temos o bioma do Pantanal, do Cerrado, temos a Cordilheira, nós temos o deserto do Atacama e temos também o litoral chileno, que é um belíssimo litoral. Ora, tem tudo para ser um grande sucesso e só falta que essa rota fique pronta. Paralelo a isso, e voltando a dizer o impacto socioeconômico, desde a primeira viagem que fizemos, essa era uma preocupação, e convidamos, então, a UEMS, a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, e aqui vai um elogio ao governo atual do Mato Grosso do Sul, Helene, que, quando soube disso, imediatamente autorizou que a UEMS nos acompanhasse, inclusive destinando um pouco de recursos, não o suficiente, mas destinou, para que ela pudesse nos acompanhar e fizesse esse estudo. E deste convite surgiu a rede universitária internacional, que se chama Unirila, que hoje já temos 16 universidades, inclusive da Europa. Entrou a semana passada, senador Moca, uma universidade chinesa, que vai trazer essa riqueza cultural que essa rota pode realmente nos ajudar a desenvolver mais o nosso país.
O que falta? Faltava uma ponte que, felizmente, a bancada federal do Mato Grosso do Sul, juntamente com outros deputados de outros estados e senadores, já conseguiram aprovar. Esse primeiro obstáculo foi superado. Faltavam 600 quilômetros de rodovia no Chaco Paraguaio. E aqui, embaixador, vai aqui um cumprimento como que eu vou dizer, até de admiração ao governo do Paraguai, porque quando nós estivemos em 2013 falando com o presidente Cartes, ele nos prometeu e disse, quando nós levamos essa ideia até ele já tinha na cabeça, evidente, mas que a gente reforçou essa ideia, ele disse que antes de terminar o mandato dele, ele estaria asfaltando essa rodovia e cumpriu, senadora, o que prometeu para nós em 2013, no primeiro encontro que tivemos com o governo do Paraguai. O Porto de Concepción é um outro fato também que o governo do Paraguai, naquela época, disse que estaria reformando, licitando para que a iniciativa privada também deixasse ele mais eficaz e mais ágil. E também cumpriu, hoje o Porto de Concepción está operando a pleno. O que nós precisamos, e aqui o ministro Parkinson falou muito bem, muito bem colocado, nós precisamos de aduanas modernas, integradas, informatizadas, enfim, para que os caminhões não fiquem parados 10, 15, 20 dias, Pedro Chaves, como já tive a oportunidade de falar com o senhor também, em aduanas. E não é porque os servidores da aduana estão em greve hoje. Hoje nós temos caminhões parados em Ponta Porã e Corumbá há mais de 30 dias parados, mas isso é uma questão que o Executivo terá que resolver. O problema não é esse. O problema, senadora, é que quando sair desse problema da greve, eles voltam à normalidade e os caminhões continuam 15, 20 dias parados em nossas aduanas. Nós temos que resolver isso. O ministro Parkinson citou muito bem esse item. Nós temos que resolver isso e resolver rapidamente. Não tem comércio que se viabilize, ou essa rota venha se viabilizar com a demora que nós temos em nossas fronteiras, tanto de Corumbá, como de Ponta Porã, e agora de Porto Murtinho, assim que estiver operando com a rota pronta. Como disse no início, tenho orgulho de estar aqui, e tenho orgulho, senadora, de ter participado desse que eu acho que é um movimento que toda a sociedade sul-matogrossense fez quando uniu iniciativa privada, políticos e o governo, tanto estadual quanto municipal, de todos esses municípios envolvidos, como também o governo federal. Estamos todos de parabéns e eu costumo dizer sempre, e ainda será minha última ação em cima dessa rota, eu costumo dizer que o dia que estiver pronto, nós vamos dar um jeito de fincar, senador, já falei isso para o senhor, fincar uma placa de bronze muito grande com o nome de todas as pessoas que participaram desde o início dessa rota até o final. E com certeza absoluta, nossos nomes estarão lá. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço ao senhor Cláudio Cavol, que é o nosso presidente da CETLOG de Mato Grosso do Sul, e já abrindo a palavra aos deputados e senadores que se fazem aqui presentes, eu gostaria apenas de fazer um testemunho. Essa fala do Cláudio, eu chamo Cláudio pela amizade que tenho, ela é mais do que simbólica. Eu acho que é importante ressaltar, se nós prestamos atenção no conteúdo da fala dele, nós estamos falando de um empresário que teria que estar aqui falando da preocupação com a atividade econômica, de rentabilidade, de produtividade, de lucro, mas que, por ter presenciado e vivenciado durante 7 dias uma outra realidade, uma possibilidade, uma integração latino-americana que tem um impacto efetivamente socioeconômico para essas regiões, veio aqui dar um testemunho da importância da integração, não econômica só, mas da integração cultural, turística, do impacto, repito, social e econômico para as famílias paraguaias, para as famílias brasileiras, para as famílias chilenas, para as famílias argentinas, enfim. Então, aqui o meu reconhecimento, Cláudio, porque eu vi, quando fui a Assunção, o seu entusiasmo, né? Acho que abriu as portas para um outro cenário e eu fico muito feliz. E quero aqui testemunhar, por fim, e com isso passar a palavra ao senador Moca, depois ao senador Pedro Chaves, em seguida ao deputado, dizer que esta
esta rota está se tornando realidade justamente porque não é apenas uma iniciativa do governo federal, é a iniciativa privada que veio aos governos, às instituições e disse: queremos fazer parcerias para tornarmos desse sonho uma realidade. Eu agradeço aqui a presença do prefeito de Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul, né, do prefeito e do vereador, o prefeito Derlei e o vereador Milton Torres, que é da região do senador Moca, que também fará a saudação. Com a palavra, o senador Moca, pelo tempo que achar necessário, senador. Vossa Excelência, além de tudo, é autor do requerimento junto comigo. Muito obrigado, presidente Simone, amigo Pedro Chaves, o vereador do Mato Grosso, que nos honra aqui com a presença. Eu queria registrar e estava até ansioso, viu, prefeito? Falei assim, mas será que o nosso prefeito de Porto Murtinho não vai estar presente? Está aqui o prefeito, está aqui. Eu chamo de Miltinho Abrão. Milton é meu amigo há 30 anos e conhece essa história do porto, de Porto Murtinho, como ninguém. Então, para mim, eu vivo isso há pelo menos 20 anos, né? Eu vivo isso há 20 anos, meu caro embaixador. E lá na fronteira, nós, Baê Chapá. Então, nós acostumamos, é comum. Miltinho fala Guarani fluentemente, nosso vereador aqui. Então, é uma integração. Agora, quando surge a possibilidade de um investimento que é um investimento muito pequeno para o Brasil, é um investimento que a própria bancada, né, está bancando com uma emenda impositiva. Na verdade, o recurso é do governo federal, mas foi iniciativa de toda a bancada, claro, com a permissão do governador, e ele foi consultado, porque eu, como coordenador da bancada, eu falei, eu quero a emenda como a emenda impositiva número 1. Quer dizer, é a primeira emenda que tem mais importância para a bancada do Mato Grosso do Sul. E assim foi feito. Está no orçamento. Então, eu fui procurado pelo Cláudio Caval, um entusiasta, um grande amigo, um cara que não mede esforço, fez duas, não foi uma só, ele fez 2 viagens dessas lá, né? Eu me lembro disso daí. E aí, quando visitei o ministro nosso aqui, o ministro-chefe da Relações Exteriores, nosso amigo senador aqui nesta casa, né? Ele me designou o ministro Parques. Então, nós estamos juntando as coisas agora, mas nunca teve tão próximo. Eu já fiz, há uns 2, 3 anos atrás, senador Pedro Chaves, uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura, que veio o prefeito de Iquique, que eu quero lembrar. Esse prefeito hoje é senador, mas ele foi muito, o filho dele é o atual prefeito de Iquique. Ele, há muito tempo, foi o sonho dele. Como foi o sonho, não posso deixar de fazer justiça aqui, hoje não é mais prefeito, o ex-prefeito Heitor, que era o prefeito de Porto Murtinho, que andava, eu fui com o Heitor no Fomplata, porque na época se pensava nessa questão fluvial. E hoje nós temos aqui, eu não posso deixar de lembrar, embaixador, que Ponta Porã está com interesse muito grande no Porto Seco ali, para poder aproveitar o Porto de Concepção, que é uma alternativa, porque essas alternativas, elas não se chocam. Nós vamos criar, na verdade, um corredor multinodal. Isso é o fundamental, é a ferrovia que beneficia a Bolívia e Corumbá, a nossa navegação fluvial. E agora o transporte também via essa ponte de Porto Murtinho. Então, isso tudo vai trazer uma integração comercial, social, né, acadêmica, que é muito importante, e vai ser motivo também, como disse o Caval, um motivo das pessoas visitarem. São 1.200 quilômetros,
a população ali do Mato Grosso do Sul ter acesso ali aos Andes chilenos. Então, é uma coisa que realmente chame a atenção, né? E eu gostaria, então, ao terminar, Simone, dizer, presidente, desculpe, é que eu conheço Simone há tanto tempo que, às vezes, eu tomo essa liberdade, senadora, presidente Simone, dizer o seguinte: eu vou a uma audiência pública, tem uma caravana de prefeitos que estão me aguardando, vou ao ministro Blairo Maggi, porque é muito importante para eles que eu esteja presente lá. Mas eu quero dizer aqui, com todas as palavras, gente, nós sonhamos muito tempo, estamos muito perto, e, ministro, pode contar comigo, tenho certeza, senador Pedro Chaves, nós vamos até ao Ministério da Fazenda, vamos começar a cutucar, a falar dessa questão das aduanas, da integração, da importância que tem isso, dessa demora, que não pode acontecer, Cláudio, porque isso vai encarecer, né? E aqui, em nome do Elianei, mandar um abraço e agradecer a participação do governo do Estado e a participação do ex-secretário. Nós não podemos também deixar aqui de dominar o Marcelo, né? O Marcelo que foi também um companheiro em todas essas etapas. Então, nós temos que reconhecer, entender que isso é um movimento de muita gente. Quando nós trouxemos de lá, ficou um tempão na Câmara, o senador Pedro Chaves, em uma semana, relatou e aprovou o relatório e que foi aprovado ontem aqui. Então, veja, lembra que eu dizia, a hora que chegar no Senado, lembra de dizer, deixa comigo, em uma semana nós vamos aprovar isso daí. E cumprimos, graças à nossa presidente, graças ao esse extraordinário homem público que é Pedro Chaves, né? E estamos juntos. A luta é do Brasil, né? A luta é do Paraguai, da Argentina, principalmente do Chile, que faz um esforço muito grande, e o governo paraguaio, a quem eu quero reconhecer o esforço do presidente e a amizade que, nesse tempo, eu pude merecer do nosso querido embaixador Cáceres aqui em Brasília. Muito grato, presidente. Eu não tenho pergunta, eu só estou vendo as coisas acontecer, Cláudio, e com uma alegria muito grande de alguém que nasceu, que foi criado naquela região, e que sei o que vai representar para Porto Murtinho, meu caro prefeito. Vamos deixar de ser fim de linha, e vamos passar a ser entroncamento de importantes carregamentos para a gente comercializar com o resto do mundo. Muito obrigado, senhora presidente. Eu que agradeço, e devolvendo a gentileza e a amizade, muito obrigada, professor Moca. Com a palavra, o senador Pedro Chaves. Senhora presidente, senadora Simone Tebet, meu amigo senador Moca, eu gostaria de citar novamente aqui o nosso querido embaixador Parkinson, que está acompanhando desde o início esse trabalho, o nosso embaixador do Paraguai, Cáceres, esse amigo Cláudio Antônio Cavol e o Elianei. Meu prazer cumprimentar a mesa, cumprimentar o nosso querido deputado, cumprimentar o prefeito de Porto Murtinho, os vereadores aqui presentes e os convidados. Dizer da minha alegria de fazer uso da palavra nesse momento, primeiro para agradecer o amigo Valdemir Moca, que ele solicitou que eu fizesse realmente a relatoria do projeto da ponte, porque ele não pertencia à Comissão de Relações Exteriores. Com prazer, o nosso senador Collor distribuiu o projeto, nós tivemos analisando o projeto e vimos que era totalmente viável. E relatamos na Comissão de Relações Exteriores, depois que foi aprovado por unanimidade, e ontem relatamos em plenário. E pedimos realmente um regime de urgência para ir lá para a presidência para a sanção. Então, é uma realidade a ponte. Recursos, na verdade, dos próprios deputados e senadores. Isso mostra um desprendimento. Nós poderíamos fazer política com esse recurso, mas preferimos, na verdade, fazer algo que pudesse integrar
parte da América Latina, principalmente Brasil, Argentina, Chile e Paraguai, que são países irmãos e nós temos um carinho muito especial por isso. Acho que, como falou o Moca, o recurso é muito pequeno para a gente postergar tanto tempo. É 100 milhões o valor da ponte. Bastava alocar 50 milhões e teria iniciado praticamente a construção da ponte. Eu sei o sacrifício que o Paraguai vai fazer para construir essa parte de 600 quilômetros sobre o Chaco. Mas tenho certeza que o esforço hercúleo que eles estão fazendo vai viabilizar isso, que é realmente complicado. Mas a tecnologia paraguaia e brasileira estarão juntas para viabilizar o que for difícil. A parte da Argentina está praticamente pronta, como o do Chile. Então, muito antes que nós estamos esperando, vai viabilizar realmente essa bioceânica, que é a RILA, né? Que é importante para nós, porque vamos economizar 8 mil quilômetros. Isso significa 6 dias a menos do transporte. Então, é uma economia muito grande, vamos ser muito mais competitivos. Não somente nós, como o Paraguai, como a Argentina, todos haverá competição. E será de mão dupla, não é isso? Vai, carga e volta também. Isso é muito importante, seja de mão dupla. E me traz muita alegria sabendo que não é somente uma aproximação econômica, ela é cultural, ela é social e ela realmente leva, e educacional, ela leva grandes vantagens, né? São as economias externas decorrentes da construção. Inclusive a área educacional, que nós pretendemos intensificar bastante, isso vai ser importante. Comércio, turismo, nós temos N vantagens na bioceânica. O importante é que a gente continue com essa motivação, com essa determinação para acelerar esse processo. É irreversível a partir de agora. Confio muito no Parlamento Paraguaio para que seja aprovado pelo Senado rapidamente, homologado para que a gente comece a construção. E a ponte vai ser construída de duas formas. Vai sair uma parte do Brasil, começa a construção, e a parte do Paraguai começa a construção até se encontrarem. Isso mostra a celeridade que vai ocorrer realmente na construção. Parabéns ao Cláudio, que é realmente um adepto. Desde o início, o Cláudio só fala em bioceânica comigo. Isso me deixa muito feliz, porque, na verdade, é uma adesão grande. Parabéns à senadora Simone por essa audiência pública. É a melhor forma de democratizar e dividir as decisões e saber a opinião de cada um, porque todos nós somos corresponsáveis por esse momento histórico que o Senado está passando, e de maneira especial, e que nós todos estamos empenhados ao máximo para que viabilizar logo a bioceânica. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Eu vou acompanhar o Moca, porque eu fui convidado também para essa reunião com Blairo Maggi, lá no Ministério da Agricultura. Muito obrigado, um abraço, parabéns, senhora presidência. Eu que agradeço, senador Pedro Chaves. E Vossa Excelência, como vice-presidente da Comissão de Educação e membro importante de diversas comissões, né? Nós fizemos essa audiência pública aqui na CAI, que é uma comissão de assuntos econômicos, preocupados em trazer o lado, a importância dessa rota no que se refere à agregação de valor, né, dos nossos produtos, portanto, produtividade, estamos falando de economia e riquezas. Mas nós estamos vendo a importância, tamanha desta rota, que nós estamos falando de uma integração, principalmente cultural, educacional, de línguas. Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Educação e vice-presidente, e nós também, como membros da Comissão de Desenvolvimento Regional, talvez tenhamos que fazer outra audiência pública em conjunto com a Comissão de Infraestrutura para mostrar a importância também dessa integração que é múltipla e facetária. Agradeço a presença e a participação de Vossa Excelência, que também é autor desse requerimento. São os 3 do Senado Federal, da bancada de Mato Grosso do Sul, que propusemos esta audiência pública. Antes de passar a palavra ao último, muito obrigado, que é o deputado federal do PV de Mato Grosso, eu gostaria apenas de ler aqui rapidamente a participação aqui. Chegaram alguns comentários, eu vou ler 2, não são perguntas, apenas comentários. Bruno de Souza, do Maranhão, que diz exatamente que o Brasil só não é mais desenvolvido por falta de rotas como esta. Cita também a importância das ferrovias, aí já pensando aqui dentro do país, um país que depende tanto de estradas defasadas e mal estruturadas, que são cheias, ele colocou cheias de asfalto, de assaltos e etc. Também uma participação de Christian Barreto, do Rio de Janeiro. Temos que fazer rota de integração do Mercosul com os continentes, que até agora não saíram do papel, além de fortalecer a integração das economias da América do Sul, sendo bom para todos os membros, sem haver viés ideológico e sim racional. Agora eu passo a palavra ao deputado José Augusto Curvo, de Mato Grosso. Eu queria cumprimentar todos da mesa, em nome da nossa senadora,
e complementar aqui o que o Cláudio Caval falou. Nós temos vários empresários de Mato Grosso hoje no Paraguai, temos vários outros empresários nossos que têm o CD em Ponta Porã, e esse tumulto que os auditores fiscais estão fazendo com essa greve, que não é de agora, isso vem desde 2012, eles vêm com uma greve branca, mesmo antes de entrar, que eles conseguiram agora um liminar de 180 dias, eles estão praticamente paralisados, e isso tem causado um transtorno enorme, tanto das empresas que estão lá no Paraguai, como das empresas que estão em Mato Grosso. Nós que importamos e exportamos lá para o Paraguai, importamos, e eles estão com essa greve que agora lá em Ponta Porã, eu tive até ontem lá com o Maru, conversando com o ministro Maru, e mostrei a preocupação. Nós já estamos começando a fazer demissão de funcionário, eles estão há 25 dias sem liberar nenhuma carga, e antes eles estavam só liberando as cargas que eram judicializadas, ele está tendo que entrar na Justiça de Ponta Porã para conseguir liberar uma carga. Agora, nem com isso eles tomem de lá, tem que pedir prisão, mais tarde pedir prisão para eles liberarem uma carga. Isso aí vem desde 2012. Ontem eu levei para o Maru a preocupação nossa, nós temos o senador Medeiros, de Mato Grosso, que nos acompanha, já tivemos várias vezes lá, e o governo está tomando uma posição. Isso tem perdido mais de 3 bilhões por mês de arrecadação para o Estado. E não é agora nessa greve, isso vem há tempo lá. Quando nós passamos com uma carga lá na aduana paraguaia, em 3, 4 horas você libera um caminhão. Mesmo antes de entrar em greve, você levar 3, 4 dias para liberar uma carga. Agora nós temos carga paraguaia 25 dias lá na aduana, do lado do Brasil. Ponta Porã travancou tudo quanto é rua, tem carreta parada. Tem mais de 100 carretas só numa posição, 100 de lá para cá, e estão com um transtorno. Você vê, quando eles fizeram essa greve em 2012, desde isso aí eles estão pedindo um abono salarial e o governo não vem dando, a Dilma baixou um decreto que eles não saíssem da greve, tanto a prefeitura, o município como o Estado poderia fazer essa fiscalização. Eles resolveram voltar, mas continuaram nessa greve branca. Agora, com isso aí, ontem eu estive lá com o ministro Marum, ele disse que ia falar com o presidente para resolver essa questão, e isso aí está... Enquanto no Paraguai, eu gostaria até que o nosso embaixador conversasse com aqui o Ministério nosso de exterior, para dizer a dificuldade, se está tendo prejuízo, tanto do lado do Paraguai, que deixa de faturar, como do lado do Brasil. E nós não tomamos uma posição. Quer dizer, ontem eu levei o decreto que a Dilma baixou lá na secretaria para os assessores lá de Marum, conversei com o Marcelo Barbieri, conversamos com ele, falou, não vamos entrar com isso agora, porque nós podemos tentar agora, nessas 2 semanas, o presidente baixar o decreto atendendo os auditores fiscais, que na última greve eles saíram da greve porque o governo ia atendê-los, e não atendeu, eles voltaram agora 180 dias em greve. Se manter essa greve, vai fechar a empresa, tanto do lado do Paraguai como do lado brasileiro, e eles estão fazendo isso lá em Cidade do Leste, estão fazendo em Ponta Porã, estão fazendo aí em Guarulhos, nos portos, todo lá. Quer dizer, eu vim aqui, a Rota de Integração Latino-Americana é importantíssima, mas nós podemos normatizar isso no país. O país não pode ficar à mercê de um sindicato que está fazendo gato e sapato e deixando os empresários quebrarem. Tem empresário que está demitindo, tem empresário que está diminuindo o número de funcionários, e está um caos já virando lá em Ponta Porã. E sim, por isso que eu também acho importante, como disse o senador, do Porto Seco. Se tivesse pelo menos um Porto Seco, as carretas estariam paradas lá. A Ponta Porã, para você passar perto da Casa China, você não anda com carro. Tem carreta para tudo quanto é canto. Nós temos que tomar uma posição. Eu gostaria, senador, que a senhora também entrasse nessa causa, conversasse com o Marum, o Medeiros. Ontem eu tive hoje o senador Medeiros, com os empresários lá do Paraguai, que são do Paraguai. Tanto nós, como estamos exportando para o Paraguai, como de lá para cá, eles não respeitam nada. E agora eles trancaram lá a aduana brasileira, não estão atendendo ninguém. Quer dizer, mesmo antigamente ainda conseguia, nesses 2 últimos meses, entrar com mandato judicial, agora nem mandato judicial eles estão mais atendendo. É uma maneira deles forçarem. O prejuízo está sendo enorme. E eu gostaria de contar com o apoio. Os transportadores também. Quanto que está perdendo de transporte? Todos os caminhões parados. Você ficar com o caminhão 25 dias parado, você tem um prejuízo enorme.
Então, eu gostaria de pedir o reforço para os assessores de Carlos Marum que estão aqui, para ele dizer, para resolver esse problema aqui, que tal é realmente uma questão muito ruim, e pedir para o nosso embaixador paraguaio para entrar nessa questão também. Muito obrigado, era isso que eu tinha para falar. Eu que agradeço, deputado, e nós, da bancada de Mato Grosso do Sul, fazemos coro à demanda de Vossa Excelência. Estaremos fazendo gestão também porque interessa a Mato Grosso do Sul. Ponta Porã é uma cidade estratégica e nós realmente temos índices alarmantes de violência em todos os sentidos, não só em relação à carga, mas a violência de um modo geral. E esta é uma questão que já está nos preocupando e nós já havíamos levado essa reivindicação informalmente para o ministro Marum, mas poderemos estar fazendo uma gestão formal dos 3 senadores de Mato Grosso do Sul, junto, inclusive, com os senadores de Mato Grosso. Eu agradeço muito a presença. Quero encerrar essa audiência pública agradecendo mais uma vez a presença do prefeito Derlei de Porto Murtinho, ao vereador Abrão. Quero agradecer aqui a vinda, porque saiu hoje deixando seus afazeres e veio de Campo Grande, pegou um avião provavelmente de madrugada para chegar aqui, o Cláudio Cavol, este idealista e sonhador, mas sonha e executa e realiza em Mato Grosso do Sul, representante lá do todo o transporte e logística da região. Agradecer ao nosso secretário, Elianei, que deixou um bilhetinho aqui dizendo, olha, a senhora não lembra de mim, mas foi minha professora na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Aí eu me lembrei que lá nos idos de 1990 e alguma coisa, eu dei aula no curso de Engenharia Civil na cadeira de Direito Público e Privado. Só que ele é bem mais velho do que eu, diga-se de passagem. Naquela época eu era uma criança, então eu acho que foi em 1992. Eu tinha acabado de sair da faculdade, devia ter 21 para 22 anos. Mas, enfim, agradecer ao ministro Paxson, dizer que é fundamental, não é a presença do governo federal ou do Ministério das Relações Exteriores, é fundamental a pessoa, a figura do Dr. Paxson, que realmente abraçou essa causa, ele conhece como ninguém, e eu tenho certeza que, através do Dr. Paxson, todos os entraves, qualquer entrave institucional, burocrático ou mesmo jurídico, ele vai ser acelerado pelo conhecimento, pela capacidade que tem. E, por fim, ao nosso embaixador do Paraguai, que trouxe boas notícias. Quem sabe estaremos lá na ordem de serviço desta obra, que é a pavimentação asfáltica. E também, quem sabe, no futuro muito próximo, já no início do ano que vem, estaremos aqui numa nova audiência pública com fotos já das obras em andamento, da ponte em andamento, da rodovia em andamento, e já tratando aí de uma forma mais clara, objetiva e prática, com mais resultados, da questão aduaneira. Eu encerro com uma participação aqui de um assessor que deixou aqui, não uma pergunta, mas eu vou encerrar com essas palavras, não poderia ser mais feliz do que ele colocou aqui no papel. A importância da reunião no Senado Federal, que é a Casa da Federação. Nós estamos falando de união entre povos, mais de uma questão turística, nós estamos falando em derrubar muros que ainda nos separam. Os muros culturais, o muro da língua, o muro dos costumes. E aí termina com essa bela frase: unir pela riqueza das nossas diferenças. Muito obrigada a todos.